Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Alegria voltar aqui. Eu estive aqui no café com os empresários, foi maravilhoso. E essa casa cheia, coisa mais linda, né? Olha, só empresário, pessoas querendo crescer, isso é maravilhoso. Eu não sei se vocês têm a noção da bênção que é de ter uma igreja assim perto da casa de vocês, que traz esse tipo de evento, que foi, assim, é maravilhoso. Eu te garanto que a maioria não sabe como é raro o que acontece aqui. Então, se fosse você, de verdade, eu seria muito grato, porque a qualidade do que está acontecendo aqui hoje é uma coisa incrível. Poucos lugares do mundo, eu palestrei em muitos lugares, eu entro aqui, eu sinto, sabe, essa presença, a transformação. Então, de verdade, agradeça a Deus por onde você congrega, os visitantes também aqui é o lugar para você estar. Venham de verdade, venham para cá, porque aqui é um lugar de crescimento de verdade, viu? Pode sentar, pessoal. Aqui eu vou dando um sinal, você vai mudando para mim as telas, é isso? Beleza? Então pode pôr a primeira. Quem aqui não conhece a minha história? Levanta a mão. A maioria. Deixa eu falar rapidão. Eu venho de uma família muito pobre, mas pobre mesmo, não é família simples. Simples é uma coisa, pobre é outra, não é não? Porque tem rico que é simples e pobre que é enjoado, né? É verdade, é verdade. Tem pobre que é enjoado. Eu venho de uma família pobre, mas pobre mesmo. Imagina só um quintal de terra batida, onde tinham 4 casas geminadas, mas cada casa viviam duas famílias. Então era só uma cozinha e um quarto para cada um. E eram todos parentes, eram meus tios, meus avós, aquela parentada ali naquele quintal de terra batida. E meu pai falava assim para mim: filho, você não vai empreender. Olha só, o papai é caminhoneiro autônomo, já tentou empreender, não dá certo. Um dia tem comida, outro dia não tem mistura. Não é isso, não é para você. Você vai estudar e vai trabalhar numa multinacional, você vai ser um executivo, porque lá sim tem estabilidade. Aqui, para empreender, não é para a gente. E eu acreditei naquilo, desde pequeno. E aí eu segui uma carreira de executivo. Eu cheguei a ser diretor de uma multinacional alemã aqui no Brasil. Tinha 2.500 funcionários que respondiam para mim. A empresa se chama Schneider, que é uma empresa alemã. Aí eu pude trabalhar na Europa, trabalhei na Espanha, na Alemanha para essa empresa, trabalhei em Portugal, no México. Eu conheci assim demais o mundo corporativo e técnicas de gestão. Aprendi muito, muito como executivo. E aí, só que eu não conhecia Deus. Eu achava que eu cria em Deus, porque o Deus que me foi apresentado foi o Deus que falaram para mim. E mesmo estando dentro de uma igreja, viu, pessoal? Se o Deus que você conhece é o que fala aqui em cima, você não conhece Deus. Se ouviu falar dele, certo? Pode ter ouvido falar coisas certas sobre ele, nem sempre em todos os lugares que te falaram sobre Deus. Inclusive o que você lê na Bíblia sobre Deus, se você conhece Deus só do que você leu na Bíblia, você também não conhece Deus. Você leu sobre ele, e para conhecer Deus tem que ter experiências com ele. Aí você conhece ele. Então, ler, estudar a Bíblia, lógico que faz parte. Vim aqui escutar sobre, lógico que faz parte. Mas não pode parar por aí. Tenho certeza que o bispo se prepara aqui para trazer toda a palavra no domingo. Ele estuda, ele se prepara, busca em Deus. Só que o que ele fala aqui não vai transformar nada se depois você não buscar isso. Então, eu não conhecia Deus. Eu achava que conhecia e não conhecia. E eu entreguei a minha vida para Jesus numa aula de inglês. Olha que doideira. Eu comecei a fazer inglês particular, logo que eu casei. Eu e minha esposa nos casamos, comecei a fazer inglês, aula particular em casa. E era um rapaz, eu tinha 30 anos, esse rapaz tinha 19 anos. E eu falava para minha esposa, para Carla, eu falei: Carla, esse rapaz ele tem uma sabedoria diferente das outras pessoas. Eu não sei o que é. Aí na aula seguinte eu perguntei para o Leandro: de onde que você traz esses temas para a gente conversar aqui, para a gente discutir aqui? Eu falei: eu trago da Bíblia. Eu falei: não, rapaz, traz não. Você não tem na Bíblia, não. Eu tenho a Bíblia na minha cabeceira lá, eu leio, não tem isso. Tem. Posso trazer a Bíblia em inglês na próxima aula? Eu falei: pode. Ele trouxe a Bíblia em inglês e começou a evangelizar a gente em inglês na aula. Olha só. Por isso que a sua empresa é um ministério. Eu sou fruto de empresas como ministério. Eu estou aqui hoje, falando de Deus, minha vida foi transformada por conta de alguém que era um profissional, que não usava a profissão somente para ensinar inglês, mas sim para implantar o reino aqui nessa terra.
Eu sou fruto disso. E aquilo transformou minha vida. E aí a gente aceitou inglês na aula de inglês. E era uma maravilha. E se eu soubesse que era coisa de crente, eu não tinha nem aceitado. Porque crente para mim era tiazinha do coque, ignorante, que não sabe o que está fazendo na vida. Olha que tonto que eu era. Ridículo, né? Hoje, graças a Deus, eu acordei para isso. Mas de verdade, eu vou te falar, a sua empresa é um ministério, não sei se você descobriu isso ainda. Mesmo que você abriu ela, não foi por esse motivo, você só não descobriu ainda, mas ela é um ministério. E é para isso que sua empresa nasceu. Para ser um ponto de passagem para a pessoa depois vir para a igreja. Aconteceu comigo. E aí a gente aceitou, e ele falou assim, todo domingo eu vou nesse lugar aqui, deixou um endereço em cima da mesa, assim, Em nenhum momento ele falou de religião. Nenhum momento. Ele falou muito de Deus. Hoje eu sou padrinho de casamento, nós somos padrinhos de casamento dele e tudo mais. São grandes amigos. E aí, domingo chegou assim, eu falei, cara, vamos nesse lugar aí que o Leandro falou? Eu falei, vamos lá. Aí, tomou um banho, fomos, tá. Aí, parei na frente e falei, Carla, esse troço aqui é igreja de crente. Ela falou, não estou nem de saia, vamos embora. Eu falei, não. Olha só, a ignorância, né? Eu falei, estamos aqui, vamos entrar. Eu não sou de voltar para trás, vou voltar para minha casa, vamos entrar, vamos ver com esse negócio assim. Eu nunca mais esqueço, gente. Era uma igreja, não era grande. Do lado direito, assim, entrando pela igreja pelo fundo, do lado direito ficavam os jovens. E era uma igreja, parei totalmente preto, escuro. Os jovens pulando, tocando um louvor que era tipo de um rock and roll, assim. Eu falei, Jesus do céu, que troço que é esse? E a hora que ele me viu, ele já veio me receber, os outros jovens vieram me abraçar também. E aí já me apresentou, eu nunca mais saí. E por isso que eu falo, meu irmão, eu não sei qual que é a sua empresa, mas acredite, ele é um ministério. Pessoas serão alcançadas que jamais iriam para a igreja. Olha só, quando eu me casei, eu já era já era executivo, diretor dessa multinacional. E eu ganhei presentes que vieram da Alemanha, presentes incríveis, porque eu era a pessoa que deu certo da família, sabe? Saí daquele lugar, a pessoa que deu certo, referência para toda a família. Eu era esse cara aí. E aí, uma prima da Carla nos deu uma Bíblia de casamento, só a Bíblia. Sabe a tiazinha do coque? Aquela lá. Aí eu tirava o sarro da cara da minha esposa. Eu falava, Carla, olha só, é sua família mesmo, né? A Bíblia foi o melhor presente que a gente ganhou, porque através daquela Bíblia, a gente não sabe porquê, hoje eu sei que é Deus, a gente abria no Salmo 139, de forma repetitiva, li o Salmo 139 toda noite, me pergunto por que o 139 também, tá? A gente lia e encerrava com uma oração assim, Deus, mostra um caminho para a gente. Só falava isso. E aí Deus mandou o Leandro. Você vai ser a resposta de oração de muitas pessoas. Se você estiver disposta a falar na sua empresa, eis-me aqui, Pai. A minha empresa é um ministério. E eu vou alcançar muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. Bom, aí, depois que eu encontrei Jesus de verdade, que eu conheci quem é Deus, eu tive minha primeira experiência com Deus. Só que a vida que eu tinha vivido, eu não vou entrar em detalhe, porque é muito longa a história, né? É que tem um pouquinho de idade já, então a história é comprida. Então, aí, quando eu conheci Deus, eu entendi que a vida que eu tinha vivido até aquele momento não era a minha vida, era a vida que meu pai queria que eu vivesse. E eu tive uma crise dentro de mim. E aí eu entrei com uma crise de estresse e síndrome do pânico, por problemas, feridas que eu tive na infância em relação ao meu pai e minha mãe. Por mais que eles me amassem, eles me implantaram várias feridas, isso estourou lá aos 30 anos de idade. E eu fiquei 40 dias sem poder sair de casa. Só que daí eu resolvi mergulhar, foi logo que eu me converti, entendi quem era Jesus na minha vida, e entrei nessa crise. E aí eu comecei a mergulhar mais profundo na palavra ainda, de forma muito mais profunda. E Deus me curou, na sacada da minha casa, sem uma gota de remédio. E eu voltei ao normal assim, por milagre dele. Só que daí Deus falou comigo essa noite, e falou, olha, eu tenho algo preparado para você, e não é essa história que você construiu até agora. E eu falei, beleza Deus, então me fala para onde eu vou, que segunda-feira eu já peço a conta. Ele falou assim, não, primeiro pede a conta, depois eu falo. Aí ficou ruim. Aí eu lembro que, aí eu falei para a Carla, Carla, eu vou pedir a conta amanhã. Ela falou, por quê? Para pensar, emprego dos sonhos, CEO de uma multinacional, referência para a família, faz igual o Pedro, que ele deu certo. Mal sabia que dentro de mim tinha um buraco,
que me causava um desconforto, que só cabe Deus naquele lugar, né? Então, eles não sabiam. Então, o que eu olhava de fora, estava uma maravilha, sucesso completo. Aí eu falei tudo para cá, ela falou assim, você tem certeza que foi Deus? Eu falei, tenho. Ela falou, então pode pedir que eu estou contigo. Aí, beleza. Aí, cheguei segunda-feira, falei, Mr. Hartman, que é o diretor lá da Alemanha, falou, eu vou embora da empresa, eu quero pedir a conta. Você vai para o concorrente? Eu falei, não, Deus não falou ainda. Aí falou assim, para pensar, se converteu. Começou a falar de Deus para todo mundo. Entrou em crise, ficou 40 dias sem sair de casa. Aí volta e pede a conta e fala que Deus não falou. E ficou doido. Pirou a cabeção. Aí, minha família inteira achava que eu tinha ficado doido. Todo mundo, só a Carla me apoiando, minha esposa. Minha esposa tem 1,5 m. Era para ela estar aqui, mas não pode. Tem 1,5 m. Grande mulher de Deus, assim, graças a Deus, se louva a Deus pela vida dela na minha vida, porque foi a única que me apoiou. E aí eu fui empreender, pedi a conta e fui empreender. E aí na minha cabeça, maravilhoso, executivo, trabalhei dentro e fora do país, empreendi e quebrei, no meio, perdi tudo. E Deus estava trabalhando comigo, porque na verdade até aquele momento, eu confiava na força do meu braço. Não que eu precisava ter quebrado, não que Deus fez eu quebrar, não, eu, como executivo, não soube ser empresário. Ser executivo é uma coisa, ser empresário. Quem já fez transição de executivo para empresário? Levanta a mão aqui. É igual ou não? Tem nada a ver, né? O executivo não está preparado para ser empresário. Acredite em mim. Ele tem algumas coisas de vantagens, tem, mas ele não está preparado. Ser empresário é outro jogo, é outro game. As decisões são muito mais emocionais. Quando você é executivo, não entra emoção, é pura razão, porque você tem um guarda-chuva em cima de você, as decisões são balizadas. Agora, quando você está ali no jogo mesmo, tem que tomar uma decisão que é, olha, só tem esse dinheiro, se não der certo, eu não tenho o que comer. Aí a parada é outra, meu irmão. Certo? E aí eu quebrei. Aí as pessoas que achavam que eu tinha ficado louco, eu tinha certeza. Absoluta. Ficou doido. Eu falei. E só a Carla me apoiando. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Comecei a mergulhar muito forte em neurociência, como é que funciona isso aqui. E eu aprendi uma coisa. Se não tratar primeiro o empresário como pessoa, que acho que foi muito que vocês viram de manhã aqui, essa parte de inteligência emocional, não adianta colocar técnica em cima de trava emocional. Então, estejam preparados para isso. Estejam abertos a Deus tratar. E como eu falei, não é que Deus fez eu quebrar a empresa. Na verdade, como eu não estava capacitado, eu mesmo quebrei. Só que Deus é tão bom que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Ele usou isso para tratar a minha vida. E ser o empresário que eu sou hoje. Resumindo muito, a mim sabe que tem um monte de doideira que aconteceu nesse meio, entendeu? Então, muito. E aí, eu quero trazer essa pergunta para vocês aqui, ó, que está em Provérbio, ó. Um homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Nós estamos falando aqui de patrimônio. Empresário, você tem que aprender a gerar patrimônio. E deixar herança para os filhos dos seus filhos. Eu não sei, você começou uma empresa, olha só, nós estamos falando de um legado. Nós estamos falando de algo muito maior do que simplesmente, eu preciso me sustentar. A maioria das pessoas começa a empresa por um motivo, mas começa pelo motivo errado. E aí, riqueza e patrimônio faz parte disso. Só que patrimônio é muito mais só do que dinheiro. Tem patrimônio cultural, tem patrimônio espiritual, tudo isso é patrimônio. Porque, põe próximo para mim. A palavra patrimônio, ela vem disso aqui, ó, de pai e recebido, é patrimonium. Ou seja, tudo aquilo que você vai deixar para os seus filhos como patrimônio. Só que a palavra matrimônio tem o mesmo significado. Só existe patrimônio depois do matrimônio. Porque tem que ter um pai e uma mãe. Então, estão inteiramente ligados. E aí você, como empresário, é muito mais do que, quanto que você fatura por mês? Isso é uma coisa. Isso é a primeira conversa, quem está começando. Mas depois disso, você tem que começar a pensar, qual que é o patrimônio que eu estou deixando? Porque a gente estava conversando no almoço, existem 3 saídas para a empresa que você abriu. Quem aqui já tem empresa? Levanta a mão. Quem ainda não tem empresa? Levanta a mão. E quem não vai levantar a mão, não importa o que eu perguntar. Só tem 2 possibilidades, ou tem ou não tem, né?
De novo, né, mais uma vez, é A ou B, tá? Não tem C. Vamos lá. Quem tem empresa, levanta a mão. Isso. Quem não tem? Você que não tem ainda, está no melhor lugar que você pode estar, aprendendo como abre antes de abrir. Certo? Porque a maioria, é o que eu falo, o empresário é assim, né? Ele tem muita fé, pouco juízo. E ele vai. E a maioria não dá certo. É incrível isso. Então você está no lugar certo. Porque você está adquirindo capacidade. Porque não tem aquele negócio que está na Bíblia que fala assim que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Não está na Bíblia? Não, não está. Não está na Bíblia. Não está. E se eu perguntar, as pessoas falam até o versículo, mas não é mentira. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o seguinte, está na parábola dos talentos, que a um lhe deu 5, a outro lhe deu 2, a outro lhe deu 1, conforme a sua capacidade. Se capacitar, bonitão, é função sua. Deus está buscando pessoas que tenham um compromisso com Ele, muito espirituais, mas que sejam capacitados. Porque o que eu mais vejo é pessoas muito capacitadas, ímpios, se dando bem, assim, se dando bem em matérias financeiras. E eu vejo muitas pessoas espirituais que abrem empresa sem capacitação, estão orando e estão se dando mal. Sabe por quê? Você precisa aprender a trocar o O pelo E. É capacitação e parte espiritual. Porque esse cara aqui que de repente você olha para ele, vê os resultados e acha que está tudo bem, a família desse cara não está tão bem assim. Lá dentro esse cara tem um problemaço dentro dele. Tanto que se tirar a empresa dele, comete suicídio. Como acontece muito lá onde eu moro em família, você não tem ideia como acontece isso lá. Porque o Deus dele virou uma empresa. Agora Deus está buscando pessoas como vocês aqui, que têm a parte espiritual, têm um compromisso com Deus, mas querem se capacitar. Tá? Então, o que acontece? Qual que é a sua capacidade, põe o próximo para mim, de gerar patrimônio? De 0 a 10, pensa você, dá uma nota para você mesmo aí, de 0 a 10. Qual que é a minha capacidade de gerar patrimônio? Porque você precisa pensar nisso. Por que eu perguntei quem empreende aqui? Tem 3 saídas para você que abrir uma empresa. A primeira é a empresa fechar, falir. Depois, tem 2 opções. Ou é uma sucessão de empresa, ou seja, alguém dos seus filhos ou parentes vão assumir a sua empresa, ou venda. Não tem mais do que 3 saídas. Fechar, sucessão ou venda. Para fechar, ninguém se prepara, certo? É só continuar, e depois fecha, né? Agora, as outras 2, precisa se preparar, precisa se capacitar. É raro ver um filho falar assim, eu quero seguir os caminhos do meu pai. Por que será? Porque eu olho para o pai e falo assim, igual ele? Não, para cá. Vai para o outro lado, filho. Olha, isso é normal acontecer se seu filho tem uma vocação diferente da sua. Aí está tudo certo. Não é que ele está fugindo de você, ele tem um outro caminho, aí está tudo bem, certo? Aí tá tranquilo. Agora, se é porque ele fugiu, ele olha para você, mesmo que você tenha sucesso financeiro, mas você não tem tempo para ele não vai querer saber da sua empresa. Se da sua empresa não tem um propósito, ele não quer saber da sua empresa. E aí você reclama do menino, ou da menina. Esse menino não quer nada com nada. Ele não quer nada com nada igual você. Porque você não sabe dar destino, você não sabe gerar patrimônio. Porque gerar patrimônio é diferente de gerar faturamento para você sobreviver. Porque aí você vai deixar um patrimônio para os filhos dos seus filhos. É isso que você precisa buscar como empresário. Muito mais do que ter um alto salário. Alto salário, para ter alto salário é melhor ficar no CLT. Só que você não foi chamado para isso. Acredite, se você está aqui, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver um sonho gigantesco na sua vida. Creia nisso. Se você olhasse para mim lá naquele quintal, você ia falar, é totalmente improvável esse menino aí, correndo descalço, nesse chão de terra, que ele vai se tornar empresário, ele vai palestrar, não, é improvável. Não é isso que eles falam? E as pessoas olham para a gente como improváveis quem empreende.
Só que para Deus é exatamente ao contrário, você não é improvável. Só tem uma pessoa que não pode te achar improvável. Você mesmo. Porque se você concordar com isso, aí você realmente é um improvável. Porque Deus olha para você, Ele chega exatamente ao contrário. Ele te planejou antes da fundação do mundo, para você fazer coisas incríveis, e Ele falou para você, no dia que você levantou hoje, quando você acordou, Ele falou, desperta filho, eu preciso de você aí na terra hoje, para implantar o meu reino. Eu não sei se você acordou com essa noção, com essa consciência, que Deus quando te desperta todos os dias, não é por acaso, não, porque Ele fala que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida, antes de nenhum deles existisse ainda. Ou seja, você está aqui planejado, Ele precisa de você hoje, para que o plano divino seja implementado. Então não é acordar para sobreviver, gente. Você já é mais do que vencedor, e não um improvável. Entenda isso, você é mais do que vencedor. E o que é ser mais do que vencedor? Você sabe a diferença de vencedor e mais que vencedor? Você sabe? Eu vou contar uma historinha que eu escutei uma vez que ilustra bem isso aí. UFC, 5 rounds. Aí o cara entrou para lutar, 5 rounds do UFC. Aí tomou um couro no primeiro round, apanhou feio. Aí foi para o segundo round. Aí ele falou, agora vai. Entrou, outro couro, apanhou de novo. Aí já estava com o olho roxo, cara inchada. Terceiro round, apanhou, caiu um dente. E foi apanhando até o último round. Final do 5º round, ele conseguiu acertar um soco no queixo do outro cara. E ganhou a luta. E pegou um cheque de 15 milhões. Vencedor. Yes! Aí chegou em casa, tudo estourado. Abriu a porta. A esposa linda, maravilhosa, abre a porta, recebe ele. Ele dá o cheque para a esposa. Ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Jesus apanhou 5 rounds por nós. Por isso que nós somos mais que vencedores. Está entendendo? É isso que é ser mais que vencedor. Essa luta já está ganha, é só você continuar. É no caminho que os pontos são ligados. Eu sei que está difícil, empresário, para muita gente aqui. Eu sei que você pensou hoje, de repente, em desistir. Só que creia, você é mais do que vencedor. É no caminho que os pontos são ligados. Se você pegar os 12 espias que foram espiar a terra prometida, que só Josué e Caleb creram, Josué e Caleb não sabia como eles iam entrar lá. Eles jamais iam imaginar que eles iam dar 7 voltas em volta daquela muralha, tocar a trombeta e rachar aquela muralha. Mas ele falou assim, eu não sei como é que vai ser, mas se Deus prometeu, vai ser. Eu não sei como é que vai ser na sua empresa, meu irmão, mas eu sei que vai. Se você não desistir, eu sei que vai. Então não desiste. E aí você precisa saber disso aqui, ó. Você precisa começar a se capacitar para gerar patrimônio. É outro jogo do que ganhar alto salário. É outro jogo. Põe para mim o próximo slide. E aí, como é que tudo começa? É assim, ó, esse empresário aqui, ele olha para o mercado, põe o próximo para mim. E ele tem uma ideia. Olha a cara de doido dele, ó. Aí ele crê tanto na ideia dele, esse aqui é você, viu, meu irmão? Não ri não, está rindo você mesmo. Aí ele crê tanto na ideia dele, que ele coloca dinheiro na ideia dele. Porque ele acredita que se ele colocar X, de repente vai voltar 3X. E ele vai para cima, sem pensar, sem planejar, sem fazer um projeto. E aí entra para a estatística, de cada 10 empresas, 8 fecham no primeiro ano. Porque é isso aqui, porque na verdade o problema não está na ideia dele, o problema não está no mercado, o problema está aqui, que ele não tem projeto, não tem processo, gestão de pessoas, gestão financeira. Está aqui o problema, ó. É aqui que mora o problema, não é na ideia e nem no mercado. E o que eu mais vejo é empresário culpando o mercado. Não, o mercado está fraco. Fraco está você, bonitão, que não está capacitado para lidar com o mercado. O mercado é igual para todo mundo, não sei se você sabia. Não tem um mercado só para você que é mais difícil o seu. É igual para todo mundo. Então, na verdade, o problema está ali, ó. Põe o próximo. Esse é o jeito errado.
eu vou te mostrar o jeito certo de começar a empreender. Pedro, eu que já comecei, ajusta no que eu vou falar aqui, não tem problema, certo? Quem tem empresa há mais de um ano, levanta a mão. Você está fora da estatística, bonitão, estou feliz pela sua vida. Mas precisa continuar se capacitando, certo? Então vamos para cima. Tudo começa com um sonho. Qual é o seu sonho? Não, Pedro, é que eu fiquei desempregado, aí eu não tinha o que fazer, foi empreender. Pode ser um motivo. Ou então, não, eu vi o meu vizinho lá, ele é mais feio que eu um pouco, mais burrinho que eu, e deu certo. Eu falei, dou conta também. Aí foi empreender. É um motivo. Agora o motivo correto é, qual é o seu sonho? O que te tira da cama todos os dias com vontade de fazer algo diferente? Qual que é o seu talento, o seu dom, para que você coloque isso em prática com força e transforme vidas de verdade? Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele fala para você, qual que é o seu sonho? O que você quer? Transforma isso na sua missão, que é a sua empresa. Então tudo começa com um sonho. Se você não tem um sonho, você precisa ter. E aí, falando de área espiritual e também da parte de neurociência. Se você tem um sonho, você precisa transformar ele numa imagem. Essa imagem precisa estar aqui, no córtex pré-frontal. A sua empresa, como você sonha que ela vai estar. Porque você pode ter sonho pessoal, sonho profissional, sonho familiar. Estou falando de sonho profissional aqui agora, tá? Não sonho pessoal nem familiar. Precisa ter uma imagem clara aqui, onde você quer chegar. E essa imagem que vai te puxar. Você pode perceber, Moisés ficou cara a cara ali com Deus, Deus falou da terra prometida, que é uma terra que emana leite e mel. Moisés criou uma imagem da terra que emana leite e mel, tão forte que ele foi lá para libertar o povo, Deus fez os milagres e tudo mais. Moisés era o único que não era escravo, o resto todo mundo era escravo, e todo mundo pedia para voltar para o Egito, menos Moisés. Porque o resto não teve esse encontro, não teve essa visão. Era guiado pela visão de Moisés. Sabe os principais desafios do empresário? Pegar essa visão do seu sonho e conseguir transmitir para os seus funcionários. Aí você vai começar a ter uma equipe que vai te seguir e parar de reclamar. Sabe esse funcionário reclamão que você tem lá? Que não motiva, só reclama, Então, porque na verdade ele não consegue entender o que tem dentro da sua cabeça. Você não tem a capacidade de pegar isso e transformar em algo inteligível e mensurável para ele seguir junto contigo. Mas tudo começa no sonho. E aí você tem que alinhar o sonho com o seu propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito pessoal é o mesmo propósito que vai para o seu casamento e é o mesmo propósito que vai para a sua empresa. Como assim, Pedro? Mas minha empresa tem um propósito, eu tenho outro. Não. Vocês têm missões diferentes. O casamento tem uma missão, a sua empresa tem uma missão diferente. Agora, o propósito é sempre o mesmo, porque propósito e missão são diferentes. O pessoal confunde muito no mercado, eu vou explicar para vocês, vai ficar claro. Caneta, ela escolhe o propósito dela? Não. Quem projetou a caneta sabe o propósito pelo qual projetou uma caneta e inventou uma caneta. O propósito da caneta qual que é? Escrever, certo? Agora eu posso dar várias missões para essa caneta. Escrever o que eu estou falando, é uma missão. Assinar uma carta, é uma missão. Assinar um documento, é uma missão. Ou seja, eu posso dar várias missões. Missão tem princípio, meio e fim. Propósito, enquanto a caneta for caneta, ela permanece com o propósito original dela, que é escrever. E você, como filho de Deus, tem um propósito que foi dado por Ele. Quem te criou sabe o propósito pelo qual te criou, assim como o cara que criou a caneta. E o seu propósito é representar Deus aqui na terra. Ele falou assim, eu vou fazer a terra, e eu não vou ter expressão física lá, mas eu vou criar o ser humano, o homem, para ser o meu representante na terra. Vou criar o ser humano com esse propósito. Esse é seu propósito. E aí quando você monta uma empresa, a empresa é sua imagem e semelhança. E como sua imagem e semelhança, você é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, ela tem o mesmo propósito. O propósito da sua empresa é plantar o reino de Deus aqui na terra. E aí a missão você escolhe. Empresa do que você quer? Quer um açougue? Uma imobiliária? Uma companhia de seguros? Eu não sei o que você quer. Uma oficina?
Aí vai ter missões diferentes, mas o propósito de todas elas é o mesmo. Então você tem que alinhar o seu sonho com o propósito. E aí você tem que ter a visão clara. E aí, ó, está lá em Abacuque. Abacuque é livro da Bíblia também, viu, gente? Está lá na Bíblia, Abacuque. Tá? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. A sua visão tem que estar escrita e clara para todo mundo. Mas não é essa coisa que ensino no MBA, gente. Ser a maior e melhor empresa de informática da América do Sul. Aí você pergunta para o seu funcionário: o que é isso aqui? Não sei. Nem você sabe, o que é bonito você escreveu. Visão é uma imagem. Assim como o profeta Abacuque teve uma visão, era uma imagem. Agora transforma isso num texto. Põe metas em cima. E aí você passa para a sua equipe. É assim que começa a montar uma empresa. E aí, da visão, você vai ter a missão. Qual que é a missão da sua empresa? E uma coisa que se chama proposta de valor. O que é proposta de valor? Qual que é o seu diferencial? Como assim, Pedro? O que é diferencial? Você tem que ser capaz de responder a seguinte pergunta: se eu e meu concorrente tivermos o mesmo preço, por que o cliente escolheria a mim e não a ele? Você que sabe responder essa ou não? Se não, você não tem um diferencial competitivo, você vai brigar pelo centavo o resto da sua vida. Você precisa montar uma proposta de valor. Pedro, como é que eu faço isso? Tem técnica para fazer isso. Para você descobrir o seu diferencial competitivo. E é necessário. Põe o próximo slide. Aí, depois disso tudo, é que você define as metas para que tudo isso aconteça. E aí, depois, embaixo das metas, tem as estratégias. Põe o próximo. E aí sim, só depois disso tudo, que você teve um grande sonho, não uma ideia, fez tudo isso, que você vai pegar o seu dinheiro para colocar no seu negócio. E a primeira área que você vai montar da sua empresa é a área financeira. Não, Pedro, não. A primeira área é vendas ou operacional. Não, meu irmão. Antes de você começar a colocar dinheiro na sua empresa, precisa ter uma área financeira. Mas, Pedro, sou eu empresário. Não tem uma área financeira? Tem. Compra vários bonés. Aí você escreve financeiro, marketing, operação, vendas, e você só fica trocando de boné. Entendeu? Mas você precisa sentar na cadeira de cada posição da sua empresa. Não é porque não tem gente que a empresa não precisa disso. Então, a primeira coisa é a área financeira. Ou seja, eu vou colocar meu dinheiro ali. Por quê? Põe o próximo. Porque, já está aqui. Porque daí, a área financeira vai distribuir verba para marketing, verba para operação, certo? Para quê? Olha, se minha meta é produzir 10 mil peças, quanto que eu vou ter que investir em marketing? Quanto que eu vou gastar para operacionalizar essas 10 mil peças, fabricar 10 mil peças? Aí marketing vai atuar no mercado. Aí algumas pessoas vão se interessar, vão vir para a área de vendas. E vendas é a única área que volta dinheiro para a sua empresa. O resto só gasta. Por isso que a área financeira é necessário, para distribuir na proporção certa. O quanto você planejou que vai faturar no primeiro mês? Não, Pedro, eu abri a empresa, nós vamos estourar, tá? Quanto? Se você não sabe quanto você vai vender, você não sabe quanto você vai gastar. E você vai indo. Não é assim que funciona. Você precisa planejar. Por isso que a área financeira determina, olha, para faturar tantos mil por mês, eu vou gastar tanto na operação, tanto nisso, precisa ter um planejamento antes de começar. Até se você tem uma empresa, vai começar uma empresa nova, a mesma coisa. Eu até falo, se você tem a primeira empresa, você tem muita chance de mimar a segunda empresa. O que é mimar a segunda empresa? Empresa é que nem filho. Eu tenho uma empresa que já sustenta, está faturando bem, aí eu abro uma segunda. A tendência de eu começar a migrar recursos dessa para essa é gigantesco. E como eu já tenho uma vida ok, eu não vou me importando tanto. Não, eu fiz um planejamento para uma empresa. Depois de 6 meses, ela vai ter que chegar no negócio que chama break-even, que é o ponto de empate da empresa. Se não chegar, vai ter que se virar sem os meus recursos. Qual que é a saída criativa para isso? Você não tem dinheiro. Eu não vou dar mais dinheiro para você. É que nem filho. Senão você vai mimar a empresa. Não vai criar musculatura nunca. Só que eu preciso planejar. Já mudou. Volta um pouquinho ao slide anterior. Isso. E aí, vendas é a única área que volta dinheiro para a sua empresa. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem, sei lá, mais de 20 funcionários? Levanta a mão. Quantos vendedores tem na sua empresa? Tem 20 funcionários, 10 vendedores. Você?
6. Então, deixa eu dar uma notícia para vocês. Se você tem 20 funcionários, você tem que ter 20 vendedores. Não é a mais. Do porteiro ao diretor, todo mundo é vendedor. Lógico que não vai vender diretamente. Eu sei que eu faço, é pegadinha essa pergunta, gente, eu falo de propósito. Mas eu quero que você vire uma chave aí, é o seguinte, desde a pessoa que limpa o banheiro até que serve o café, ela tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Ela tem que pensar o que eu faço, o que impacta no faturamento final da empresa. É obrigatório isso. Por isso que vendas é uma área tão importante. E se você é empresário e fala para mim, Pedro, eu não gosto de vender, não tem jeito, você tem que ser o melhor vendedor da sua empresa. Não, Pedro, mas eu não gosto. Vai ter que gostar, bonitão. Vai ter que fazer. E com maestria. Tem que ser o melhor vendedor. Porque, sabe o que é vendas? Vendas é uma coisa simples. É o canal de comunicação entre o cliente e a razão de existir da sua empresa. Quando você liga um com o outro, vendeu. Não é tirar dinheiro de ninguém. Sabe por que as pessoas não gostam de vender? Porque tem esse dentro da cabeça que vender é tirar dinheiro de alguém. Não é. A não ser que o que você faz engana as pessoas. Aí realmente está tirando. Agora, se o que você faz transforma, a pessoa só não descobriu ainda que precisa de você. E o seu papel é mostrar isso para ela. Isso é vender. Beleza? Agora pode pôr o próximo. Um pouquinho. Ó. E aí, volta um pouquinho, desculpa. E tudo isso tem uma área que se chama gestão de pessoas. Eu dei uma pincelada em tudo aqui para vocês, mas o que eu quero me aprofundar um pouquinho com vocês no dia de hoje é a parte de gestão de pessoas. Tá? Pode pôr o próximo. Que é um conceito que se chama PMR, Pessoas que Multiplicam Resultado. Para você ter liberdade na sua empresa, conseguir tirar férias, não tem como se você não for um gestor de pessoas. Se você é o empresário porteiro, que abre e fecha a empresa, se você não chegar, as coisas não começam, se você sair de lá, as coisas não funcionam, você tem sérios problemas, você jamais vai ter liberdade. E todo empresário tem que conseguir tirar pelo menos 30 dias de férias por ano. Pedro, faz 6 anos que eu não tiro férias, 10 anos, tem algo errado lá. Acredite. Porque pela CLT, os seus funcionários tiram, ou deveriam. E como é que você não consegue? Tem algo errado. Você não está conseguindo fazer gestão de pessoas. Não, Pedro, é que não sobra dinheiro para isso. Novamente. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior problema da sua empresa, o maior, é você. Está claro isso? Só que tem uma outra coisa. A maior solução também é você. Está tudo aí dentro. Depende do que você põe para fora. Porque está tudo aí. Você é a solução ou, de repente, o problema da sua empresa. Creia nisso. Assim, ó, a sua empresa está exatamente no estágio que você está, como empresário. Não é culpa do mercado, não é a concorrência que é desonesta. A sua empresa está exatamente no estágio que você está. Então, você precisa se capacitar. E gestão de pessoas faz parte, gente. Não tem como você não... Se você quiser crescer, tem que conhecer de gestão de pessoas. É mais ou menos o seguinte, tem aquela tia que cozinha bem pra caramba, sabe aquela tia? Aí tem almoço de domingo na casa dela e o sobrinho fala para ela, tia, abre um restaurante que você vai ficar milionária. E a coitada da tia acredita. Coitada. Ela vai lá e abre o restaurante. Aí começa a crescer. Ela ama cozinhar. Aí começa a crescer. Aí ela percebe que ela tem que se preocupar com a pessoa da portaria, que para recepcionar os clientes, acomodar nas cadeiras, mesa para quantos e tudo mais. Aí os garçons, que tem que atender, além de atender com gentileza, tem que ser vendedor, para aumentar o ticket médio do restaurante, então não fecha a conta. Saber oferecer as coisas, explicar os pratos, então tem que treinar esse pessoal. Aí na cozinha, se ela não treinar a sincronia do que os pedidos entram, sair ali no tempo certo, entrada, prato principal, sobremesa, ela tem que fazer a gestão de todo o pessoal da cozinha. Depois de um tempo, ela percebe que o que ela menos faz é cozinhar. Então, você que é empresário, você precisa ser apaixonado por pessoas. Se você não ama pessoas, não dá para empreender, porque quanto mais sua empresa crescer, menos técnico você vai ser e mais gestor de pessoas.
E isso que é legal pra caramba, fazer gestão de pessoas, é transformar vidas. Quando eu falo implantar o reino através da sua empresa, o que é implantar o reino através da sua empresa? É transformar as vidas que estão lá. Pessoas se converterão, pessoas serão transformadas, você vai cuidar dessas pessoas através de gestão de pessoas. É isso que é legal pra caramba. Então entenda, quem aqui tem empresa de informática? Tem alguém em empresa de informática aqui? Não. Geralmente quem abre empresa de informática é um cara muito técnico, conhece pra caramba de linguagem, de computador e tudo mais. Ele é técnico, só que ele percebe a mesma coisa, ele monta uma empresa ele desenvolvendo, depois de certo tempo ele está com uma equipe de desenvolvedores e ele não sabe fazer gestão dessa galera. E com todo mundo. Ou você vai ficar eternamente preso na operação da sua empresa e não vai crescer. Tá? Põe o próximo slide. Eu vou falar sobre 3 áreas, tem mais, mas pelo menos 3 áreas que você precisa entender para fazer gestão de pessoas. 3 níveis de liderança. Vou falar sobre 9 perfis de comportamento e sobre equipe de alta performance. Tá? Pode pôr o próximo. Vamos lá. Pode pôr o próximo. Primeiro, o que é liderança? Eu adoro essa frase não é minha, é um conceito de Harvard sobre liderança, que é o seguinte: tornar as pessoas melhores com o resultado da sua presença e garantir que esse impacto perdure na sua ausência. Isso é liderar. Concorda comigo que é igualzinho criar filho? Muda nada, né? O que você mais quer com seu filho é isso, que ele se torne uma pessoa melhor com a sua presença, e quando você não estiver perto, que isso perdure na vida dele, né? Com o funcionário é igual. Então, meu irmão, você percebe que liderança é do ser humano, e todo mundo nasceu para ser líder. Como assim, Pedro? Não, nem todo mundo é líder. Tem aquele cara que é líder nato. Não, não existe isso. Se você não fosse capaz de ser líder, Deus não te capacitaria para ser pai ou mãe. Porque um pai ou uma mãe é uma liderança, é isso aqui, ó. Então, sim, você vai tratar com os funcionários exatamente como se fosse um filho. Você sabe a filosofia que a gente tem nas minhas empresas? Eu tenho um compromisso com cada um deles, que eu preciso devolver eles melhores do que eles chegaram para as famílias deles. Chegou de manhã, no final do dia eu preciso devolver ele um pouco melhor para a família dele. Esse é o princípio. E aí você começa a ter uma equipe motivada de verdade, engajada com você. Põe o próximo slide. Então, vamos lá, o primeiro líder, são 3 níveis de liderança, certo? O primeiro nível é o nível operacional. O que é um líder operacional? É o cara que delega a tarefa. Olha, faça isso, faça isso, faça isso. E isso faz parte do primeiro nível de liderança. Líder operacional. É um líder que delega a tarefa. Mas mesmo assim, muitos não sabem nesse primeiro nível. Porque para você delegar uma tarefa, você precisa falar o que você quer, com o nível de qualidade que você quer e o prazo que tem que te entregar aquilo. O que eu mais vejo é, eu passei aquilo para aquele rapaz lá e o cara está demorando muito, eu não aguento, toda vez que eu delego para ele, demora muito para voltar. E qual que é o prazo que você deu? Não, mas tem que ser rápido, né? Rápido quanto? Tem que ser claro na informação. Esse é o primeiro nível. E nesse primeiro nível aqui de liderança, não tem amor. Nos outros 2 níveis tem um amor na liderança. Aqui não tem. Como assim não tem? Aqui é troca. Você contratou um profissional para te entregar um trabalho profissional. Um auxiliar de escritório, ele é profissional auxiliar de escritório. Um profissional de limpeza, ele é profissional na área de limpeza. Um gerente, ele é profissional. Ou seja, você contratou um profissional, você paga por aquilo. Não aceite nada menos do que um trabalho profissional de volta. Exija isso com força, empresário. Não não, mas é assim. Não é assim mesmo, não. É a mesma coisa de você ir num restaurante, pedir entrada, prato principal e sobremesa, entregarem só a sobremesa e se aceitar. Você comprou um pacote completo, num profissional, você combinou com ele antes. Exija isso, é uma troca. Perfeito? Aí para você ir para o segundo, aqui é inclusive o seguinte, a maioria dos líderes param no nível operacional e reclamam que a equipe não está engajada, que se eu saio todo mundo para de fazer as coisas, é óbvio que vai parar. Ele só responde ao seu input. Você nunca passou desse nível de liderança. Se você nunca passou desse nível de liderança, você parou de delegar, eles param de fazer. Ponto.
Porque você criou essa cultura. Porque você precisa vir para o nível 2, que é o nível de mentoria como líder. Você é o mentor de toda a sua equipe, ou deveria ser. Estamos na igreja, posso tirar a linguagem corporativa. Aqui é discipulado. Você é o discipulador da sua equipe. E aqui, meu irmão, vai entrar na esfera pessoal. Pedro, mas eu vou misturar o pessoal com o profissional? Não dá para separar. Você acha que um funcionário que está com um problema com o filho, com droga em casa, ele vai vir trabalhar bem? Vai deixar o problema em casa, vira o botão? Não vai. Pedro, mas eu vou ter que tratar desse tipo de coisa? Vai. Foi para isso que sua empresa nasceu. Implantar o reino é isso. Eu vou dar um exemplo. Armazém meu, próximo ao Porto de Santos, tem um gerente lá, muito bom, de repente ele parou de performar. Eu sempre faço avaliação, faço processo de mentoria ou discipulado, né? Como queria chamar. E eu falei, cara, o que está pegando, cara? Ele falou, Pedro, sabe o que é? Meu casamento está acabando, cara. Ele era gerente desse armazém. Só nesse armazém tinha 250 pessoas lá dentro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos domingo lá em casa, traz sua filhinha, tinha uma filhinha pequenininha, traz sua esposa, sua filhinha, vamos almoçar comigo no domingo lá. Eu peguei ele para dentro da minha casa, a gente foi almoçar domingo, eu conversei com ele, minha esposa conversou com a esposa dele, conversamos separados, depois juntamos, graças a Deus o casamento dele foi restaurado, e ele voltou a performar. Isso é disso que eu estou falando aqui, não só a parte técnica do trabalho, mas é olhar para a pessoa. Aí você começa a entrar no nível de ter pessoas engajadas na sua empresa, de ter pessoas que de verdade entendem do que você está falando, que quer implantar propósito, implantar reino na sua empresa. Pedro, mas como é que você faz isso com 3.000 pessoas? Eu não faço com 3.000 pessoas, nunca fiz. Faço só com 12. Copiei de Jesus, na cara dura. Se com ele deu certo, não é? Então, como é que você vai fazer? Gente, é só cristão imita Cristo, não é? É só copiar. Copia na cara dura que dá certo, gente. Sem medo. Ele tinha 3 que eram mais próximos, não tinha? E tinha os 12. É igualzinho na sua empresa. A minha empresa não tem 12 ainda, tudo bem. Mas você vai começar a ter, se você tem muitas pessoas, esse é o segredo. Não precisa fazer com 3.000 pessoas. Eu fazendo com os 3 mais próximos, com os 12, esses 12 eu vou fazer com outros 12. E esses 12 com outros 12, e vira um leque infinito. Você não tem trabalho. Aliás, quanto maior a sua empresa, mais fácil é. É exatamente ao contrário. Então, conversando no almoço, né, bispo? Sobre igreja. É uma bênção você ter funcionário que você paga o salário, porque daí o cara vai trabalhar, não é? Na igreja, é todo mundo voluntário. Aí é uma bênção. É, não é? Os voluntários. Porque você não pode mandar embora, né? E aí, se você é capaz de ser líder com voluntariado, você está preparado para ser líder de verdade numa empresa. Porque senão, foi essa frase que eu falei, senão você só está manipulando através do salário. A pessoa depende de você para sobreviver e vai trabalhar todo dia. Não é porque ela vai lá para cumprir propósito. O propósito engaja, o dinheiro só manipula ou escraviza. Agora, imagina só, se você implantar isso que eu estou falando com propósito, e além disso pagar o salário. Você percebe a vantagem que você tem? Só que é mais fácil pagar o salário. Vou pagar um pouquinho por fora, inclusive, para ver se o cara motiva um pouco mais. Está rasgando dinheiro. Você que paga por fora para engajar funcionário, está rasgando dinheiro. Não é isso que vai engajar. Pague salário justo, sim, pague bem, não é isso que eu estou falando. Mas não é isso que vai engajar, porque o salário tem que ver com o nível 1 de liderança. Você paga, ele entrega, você paga, ele entrega, ponto, é execução de tarefa. Mas não é isso que você quer só, você quer uma equipe engajada. Não é isso que você quer? E uma equipe engajada não se consegue no primeiro nível, se consegue estamos no terceiro já. Se consegue no segundo. Entendeu? Porque no primeiro nível você não cria isso, você cria só a troca. Que no voluntariado, por exemplo, não existe esse nível 1 com pagamento. Você tem que ter algo a mais. E lá na sua empresa precisa ser igualzinho. E depois o terceiro nível, pode pôr o terceiro. O terceiro nível é o visionário.
Por quê? Lembra que eu falei da visão? De Moisés? Ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. Ou se não tiver clareza no final, ou clareza que hoje eu estou aqui na empresa, e se eu seguir esse cara, os meus próximos passos dentro da organização serão esses. Porque a empresa faz analogia como se fosse um ônibus. O ônibus todo está seguindo para um caminho, e a pessoa também se movimenta dentro do ônibus. Essa clareza, quem passa é o líder visionário. Olha, você está no fundão do ônibus, conforme a empresa vai crescendo, você vai conseguindo caminhar dentro do ônibus comigo para chegar até aqui na frente. Precisa estar claro para ele. E para onde o ônibus está indo. E aí, pensa no ônibus. Eu vou sair daqui e a gente vai para o Rio de Janeiro. Essa é a visão da empresa. Concorda que é claro, simples? Sair daqui, em 6 horas a gente tem que estar no Rio de Janeiro. Visão clara da viagem. Chegamos em 6 horas no Rio de Janeiro, cumprimos a visão? É claro, não precisa nem falar, chegou lá, todo mundo sabe que deu certo. A sua visão precisa ser assim da sua empresa. Precisa claro para todo mundo, nós estamos indo para lá em tanto tempo. E você dentro do ônibus vai se movimentar desse jeito conforme a sua performance. Esse é o líder visionário, que tem a visão e dá a visão para o funcionário. Se você não exercer esses 3 níveis de liderança, você não vai ter uma equipe engajada. Você só vai manipular através de salário. Isso dura pouco tempo. Aliás, você que está frustrado com a sua empresa, é porque você não tem propósito na sua empresa. Você montou uma empresa para trocar produto ou serviço por dinheiro. E aí você só atrai pessoas que querem trocar tempo por dinheiro. Aí fica você reclamando do funcionário e ele reclamando de você. Aí você fala aquela frase que todo empresário fala: mão de obra nesse país. Vocês nunca falaram aqui não, né? Nessa igreja nunca ninguém falou, né? Mão de obra nesse país é terrível. É terrível no planeta Terra, meu irmão. Onde tem gente, tem problema. Você quer acabar com os problemas da Terra por completo? Acabar. É só tirar todos os seres humanos daqui e acabou o problema. Só que essa Terra Deus fez e deu ao homem. Não é para sair de nem daqui, é para a gente resolver os problemas. E você foi chamado para ser líder dessa galera doidona que tem por aí. É verdade, é tudo doido. Nós fomos chamados para apresentar Jesus para essas pessoas, para resgatar, para discipular essas pessoas. Pedro, eu pensei que discipulador é só lá na igreja, eu pensei que na igreja ia ser mais fácil, só vim aqui e vou embora. Eu sei, a maioria é assim, só vem aqui, senta no banco, reclama se o louvor não está muito bom, né? Não é? Mas na verdade você foi chamado que é para servir aqui também, não sei se você sabia disso. Deixa eu dar uma notícia para você, você que vem aqui só para receber, você é igualzinho aquele funcionário que você reclama na sua empresa, que vai lá só para receber. Então acorda, meu irmão. Porque se você treinar a ser líder aqui, lá fora é muito mais fácil. E está precisando de líder, não está, pastor? Olha lá, estou falando. Então, começa a olhar para cá, ó. Beleza? Então, esse é o líder visionário. Vamos para o próximo. Então, é lógico que estou falando de forma... Gente, é uma palestra resumida, então não posso entrar em tanto detalhe. Mas eu estou já querendo... Na verdade, eu não vou dar solução nenhuma para vocês. Eu quero só criar um monte de coisas na sua cabeça para você começar a buscar a solução. Eu preciso sensibilizar que você, caramba, eu não estou lá ainda, eu preciso me movimentar, beleza? Porque uma palestra, ela não transforma. Eu preciso informar vocês, certo? Eu quero sensibilizar, caramba, eu estou aqui, mas tem um caminho a ser percorrido ainda. É isso que eu quero criar em vocês hoje. Se eu conseguir criar isso, eu estou feliz. E criar movimento para isso. Que saindo daqui, vocês vão buscar algo que de verdade faça sentido para vocês caminharem. Gente, ser empresário é muito da hora. É legal demais. É verdade, gente. Mas do jeito certo, porque senão é uma prisão. É que nem perguntar, casamento é bom ou é ruim? Depende, né? Com quem você casou, como é que você leva seu casamento. O casamento em si, a instituição que Deus criou, é maravilhoso. Para alguns é um inferno. E não é o problema, não está no casamento, está nas pessoas. A empresa é igualzinho. Empreender é bom ou é ruim? Do jeito certo é maravilhoso. E o que eu mais vejo gente reclamando das empresas. Porque não tem o trabalho como um chamamento divino. Tem o trabalho como sustento. Se você transformou o seu trabalho, a sua empresa no sustento, é uma prisão. Porque se você não sustentar, você não sobrevive. E o seu trabalho, a sua empresa não foi feita para sobreviver.
Foi feito para realizar sonho. Lembra do sonho no começo? Beleza, põe o próximo então. Próximo. Aqui vou falar sobre as 9 personalidades. Nós temos 9 tipos de perfis de comportamento, 9 personalidades, ou seja, nós somos pessoas diferentes. Você pode perceber, quem está aí marido e mulher aqui? Levanta a mão. Sua mulher, seu marido é igualzinho, você pensa igual ou não? Não, né? Glória a Deus, né? Por isso, aleluia. Então, e o que acontece? Porque existem 9 tipos de personalidade, 9 sabotadores e 9 dons. Você tem aí um dom gigante dentro de você, de acordo com o seu perfil de comportamento. Não estou falando de dons espirituais não, tá? Estou falando de dons dos perfis de comportamento, são diferentes, tá? Não são os dons espirituais da Bíblia aqui não, mas são dons que cada perfil do comportamento tem, que já veio no pacote aí, quando você foi fabricado, já veio aí como acessório. A maioria das pessoas não sabe esse dom, nem sabe qual que é o perfil delas, tá? Põe o próximo slide. Porque é o seguinte, ó, eu tenho essa frase, não tolere, no mundo da tolerância, agora está na moda a tolerância, não está? Tem que tolerar, não. Eu sou contra a tolerância. Não tolere as diferenças, ame-as. E o que eu mais vejo é empresário falando assim, nossa, eu queria que tivesse 10 igual a mim na empresa. Quem já falou isso aí, não? Graças a Deus só tem você lá. Tá bom pra caramba já um só. De verdade. E Deus é sábio. Está apontando o marido ali, ó. É bom que começa um a cutucar o outro nessa hora, não é? Né? Sabe por quê? Porque, na verdade, como você está no operacional da sua empresa, seria maravilhoso que tivesse 10 iguais a você no operacional. Mas quem disse que é para você estar no operacional da empresa? Você tem que estar no estratégico da empresa. É muito caro para estar no operacional, né? Só que o estratégico foi aquela parte que eu mostrei aqui, ó, toda aquela parte de sonho, metas, estratégia. E aí, como ele não sabe fazer isso aqui, ele vem para o lado de cada operacional. E aí que ele tivesse 10 igual a eles aqui. Por quê? Porque a estratégia está só na cabeça dele. E aqui no operacional ninguém sabe o que está na cabeça dele. Então quer que tenha 10 iguais a ele, para ele não precisar nem explicar. Entendeu? Só que as pessoas são diferentes, graças a Deus. Põe o próximo slide para mim. Esses são os 9 perfis de comportamento que eu vou explicar para vocês rapidamente. Para facilitar, eu vou explicar um, mas eu quero só para você entender de 3 em 3. Se eu juntar em 3 grandes grupos, tem o grupo dos visionários, tem o grupo dos implementadores e o grupo dos gerenciadores. Quem que é o visionário? O visionário é aquele cara cheio de ideia. O cara já chega de manhã, não, vou fazer isso aqui. Essa noite eu acordei 3 horas da manhã, me veio umas ideias na cabeça, já escrevi aqui. Ele chega na empresa cheio de ideia. E o cara, aí o pessoal da empresa fala assim, meu Deus do céu, ontem era outra coisa, hoje já mudou tudo. E cada dia que ele chega uma ideia diferente. Num ponto certo, isso é maravilhoso. Só que o problema é quando o cara tem a bússola quebrada, ele não sabe para onde vai. E aí, muito menos a equipe, né? Mas é cheio de ideia. Isso é bom, porque tem criatividade, tem energia, conexão com pessoas. É aquela pessoa que não para, ele é visionário. Isso é maravilhoso no dom, não na trava. A gente vai falar daqui a pouquinho. Aí tem o outro, que é o implementador. Sabe aquele cara mão na massa? Que ele viu a ideia do visionário de repente, já cata e já sai fazendo. Ele é um executor. O cara não, vamos fazer. Ele até tem uma estratégia, mas está muito mais na cabeça dele, não para muito tempo para escrever sobre nada, mas ele tem uma estratégia básica e já quer fazer. Por isso que o executor quer que tenha 10 iguais ali na empresa. É isso, pá! E aí tem o gerenciador. O gerenciador é aquela pessoa da análise, do cálculo, do planejamento, certo? E aí o que acontece? Aí o visionário arruma um sócio gerenciador. Aí ele chega na empresa assim, cara, tive uma ideia. Aí o gerenciador faz assim, está no computador geralmente, né? É doido esse, é doido. Cara, você já calculou? Já pensou? Já pensou nisso? E aí, o que vai acontecer se um não conhece o outro? O visionário, pô, que cara chato, meu. Toda vez que eu chego aqui com uma ideia, o cara só me boicota. E esse aqui pensando, cara, me amarrei com um doido, o cara é pirado da cabeça. Onde eu estava com a cabeça desse sócio desse cara? Só que acontece, um precisa do outro. Esse cara aqui dá a velocidade. Esse cara aqui dá a estabilidade, o planejamento, o cálculo. Então, ele tem que ter a capacidade de pegar as ideias dele e transformar num projeto e dar para o implementador tocar. Esse é o ideal. Pedro, mas sou eu empresário, novamente. Você vai ter que conseguir vestir novamente os chapéus aí. Só que, naturalmente, você vai ser... Eu, por exemplo, sou implementador.
Na verdade, existe o que está com um pé em cada lugar. O visionário e implementador mora ali no meio, que eu estou nesse meio. Aí tem um implementador gerenciador, mas não tem gerenciador visionário. Isso não existe. Tá? Então, na verdade, o que você vai ter que fazer? Conhecer de pessoas, perfis de comportamento, para você compor uma equipe com as pessoas que jogam melhor em cada posição. Pessoas de perfis diferentes. Aí que é bom. Por isso que não pode tolerar as diferenças, precisa amar as diferenças. Porque o diferente é que vai te trazer contribuição para fazer da maneira melhor possível. Deus é tão incrível que Ele fez isso de propósito. É assim o corpo de Cristo, está na Bíblia. Certo? Ele fala que nós somos vários membros. E cada membro funciona de uma maneira diferente, mas que um depende do outro. É assim na sua empresa. Tem perfil. O problema é que você não conhece perfil, e aí você faz o seguinte: contrata pela parte técnica e demite pela parte comportamental. É ou não é assim? E não analisa perfil e comportamento para contratar. É tudo doido, começando por você. Então você precisa entender isso aqui. Eu vou explicar um pouco melhor os nove perfis aqui para você entender. Vamos lá, perfeccionista. O perfeccionista é aquela pessoa que tem duas caixinhas na cabeça dele, ou certo ou errado. Ele sempre vai fazer o certo dele, certo? Ele nunca vai estar errado, porque se ele soubesse que estava errado, ele estava fazendo outra coisa, o certo. Ele é perfeccionista, na cabeça dele, ele sempre está certo e faz o certo. Inclusive, se tem um bichinho desse na sua casa, não adianta você teimar que ele está errado, ele nunca vai estar errado, ele vai ter 1000 argumentos para dizer que ele está certo. Alguém tem um desse em casa ou não? Eu tenho, lá, minha esposa. A última vez que minha esposa se enganou foi quando ela pensou que estava errada. Entendeu? Essa, você ri, né? Você ri. É para chorar, filho. Então, o perfeccionista é esse. Esse vai ser detalhista, exigente com horário. Ele não gosta de erro de jeito nenhum. Cara, é muito bom ter alguém assim na equipe. Gente, eu posso ler um contrato. Eu revisei 10 vezes. Aí eu dou para a Carla ler. No primeiro parágrafo ela acha um erro. É maravilhoso ter. Aí, viajar, por exemplo, ela detalha a viagem, faz todo o schedule, tudo mais. Eu não gosto, eu gosto mais de, né? Eu sou executor, né? Uau! E aí só que é maravilhoso, porque se ela planeja muito bem, a gente aproveita muito melhor a viagem. Só que daí ela quer planejar e quer que eu veja o planejamento dela. Aí você... Espírito Santo de Deus, né? Aí senta e presta atenção, porque ela, se você prestar atenção, ela sabe que você está só ali de corpo presente. É ou não é? Quem é perfeccionista? Levanta a mão aqui. Olha lá. Vocês sabem, né? Quando estão só te enganando, né? Certo? Tem um foco, assim, ó, para erro gigantesco, assim, ó, consegue ver. Qual que é o grande dom? Fazer as coisas com excelência e ter uma disciplina muito acima da média. Sabe aquela coisa chata que tem que fazer todo dia porque é obrigação? O perfeccionista vai fazer. Aí você vai para a internet e fala, o povo fala o seguinte: não, o perfeccionismo é uma praga, o perfeccionismo é uma doença. Não é. Porque senão não estaria na Bíblia sede perfeito como meu pai é perfeito. O problema é viver a trava emocional do perfeccionista. Qual que é a trava emocional? Não gosta de delegar para ninguém, porque ninguém faz tão bem feito quanto eu. Certo? Aí você não cresce, você vira o gargalo da sua própria empresa, microgerencia tudo, e tem uma raiva dentro dele, assim, em relação a erro. Ele não suporta erro. Inclusive dele mesmo, se ele erra, ele se pune. Ele não suporta erro. Então esse é o grande problema. Seja mais leve e feliz, perfeccionista. E as pessoas não vão fazer como você, mas vão fazer de uma outra forma que também vai servir, e assim você vai crescer. Prestativo. O prestativo, eu acho que estou resumindo muito. Eu tenho meu livro ali. No meu livro eu falo sobre cada perfil de forma detalhada. E eu explico como você, conversando com alguém, você descobre o perfil dela. Então, se eu conversar 20 minutos com você, eu sei qual que é o seu perfil. E aí eu sei o que te estressa, o que te motiva. Se eu preciso detalhar mais uma conversa, se eu preciso passar régua, eu falo logo. Para negociar é maravilhoso. Para tratar com funcionário não é maravilhoso, é necessário para tratar com funcionário, porque cada funcionário tem um perfil, e você fala o seguinte: eu sou um líder justo, eu trato todo mundo igual, você é o líder mais injusto que existe,
Porque cada pessoa é única, como é que você vai tratar igual? Tem que tratar cada uma de acordo com o seu perfil. É óbvio que você não é 100% um perfil, mas 80% do tempo você é aquele perfil. Tá? Nós temos os 9 dentro de nós. É mais ou menos o seguinte, assim como se compõe infinitas músicas com 7 notas musicais, Deus compõe infinitas personalidades com 9 tipos de perfis de comportamento. Então ninguém é exatamente igual ao outro, mesmo que seja o mesmo perfil, porque tem uma composição entre eles. Beleza? Prestativo. Prestativo é aquela pessoa focada em gente, em pessoas. Ela adora ajudar. O altruísmo faz parte do ser dela. Se ela vê alguém com um problema, ela não aguenta, ela vai ajudar. Ela olha no olho das pessoas. É aquela pessoa que adora abraçar, falar. A palavra para ela, você pode me ajudar? Já está lá. Foco em pessoas total. Ela para no ponto de ônibus, eu paro no ponto de ônibus, todo mundo conversa comigo? É óbvio, você fica assim olhando para as pessoas. Aí conversa mesmo. É porque você ama pessoas, você ama ajudar, está ali, entendeu? Esse é o prestativo. E aí é muito menos focado em tarefa, porque o perfeccionista é foco em tarefa, e o prestativo é foco em pessoas. Olha que legal juntar na equipe. Não é legal? E aí eu pego um prestativo, ponho no financeiro, e um perfeccionista e ponho no RH. E é o que tem por aí, gente. É o que tem por aí. Então, o prestativo é isso. Só que o prestativo é o seguinte, qual que é o grande problema dele? Ele querer carregar todo mundo no colo. Se eu levar para o lado pessoal, não vou nem no profissional, na família de origem dele, ele que resolvia todas as buchas lá. Aí ele casou, resolve todas as buchas do casamento dele e da família do cônjuge agora também. Ele vai assumindo o problema para ele, porque ele não consegue, ele precisa ajudar as pessoas. E ele abre mão da própria vida, muitas vezes, para ajudar os outros. Esse é o grande problema dele. Jamais você vai deixar de ser altruísta, mas tenha a medida certa, porque senão você não deixa a sua equipe crescer. Não deixa seus filhos crescerem, porque você quer carregar todo mundo no colo, inclusive a sua equipe, e aí fica pesado demais. Quem aqui é prestativo ou não? Levanta a mão. Você que é casado com prestativo, e você que é prestativo. Você que é prestativo é o seguinte: você tem o dom de adivinhar o que as pessoas precisam. É um superpoder que você tem. Está precisando de tal coisa. Vai lá, e aí você vai lá e faz, inclusive. Você não aguenta, você começa a se coçar, e vai lá e vai ajudar. Né? Não é isso prestativo? Né? Só que o seu cônjuge, ele não tem esse mesmo superpoder. Você está assim, impossível que ele não está vendo que eu estou precisando disso. Ele não está, não tem nem ideia. É só você que tem esse superpoder. Peça para ele. Principalmente se for homem, coitado. Nós somos meio lerdinho da cabeça mesmo. A gente demora para entender essas coisas. Indireta esquece, fala direto, gente. A gente não pega indireta. Tá? Imagina, então, uma mulher que é prestativa e tem um homem que não vai entender. Então peça, fale. Para a sua equipe é a mesma coisa, peça ajuda, não queira carregar a sua equipe nas costas, senão você vai criar uma equipe imatura. Filho de prestativo na trava, não sabe decidir, porque ela decide tudo, carrega no colo. Beleza? Realizador, é aquela pessoa focada em metas e resultado, meta e resultado, meta e resultado. Sempre vai ter uma meta e resultado, porque o foco dele é realizar, fazer as coisas dar certo. Ele monta uma estratégia rápida na cabeça e vai realizar. Esse é o realizador. Ele tem um foco muito importante no sucesso, no resultado das coisas, a ponto que na trava emocional dele, ele abdica das pessoas por causa do resultado. Ele vai acabar ferindo pessoas porque ele quer acelerar. Ele odeia carro que tenha freio, ele quer 2 aceleradores no carro. Acelerar com os 2 pés. Porque ele quer fazer e realizar. Mas, vamos supor que tem uma avenida aqui, aí o realizador atravessou na rua. Está com a equipe. Pessoal, é o seguinte, a meta é atravessar a rua. Vamos, e vai. Aí quem quiser que venha atrás. Morreu 3. Sobrou 7. Vamos embora, e vai embora. Esse é o realizador. Fala, Deus, né? Esse é o realizador. Qual que é o grande dom dele? Realmente é realizar coisas. Ou ele precisa tomar cuidado. Meta só é importante com as pessoas juntos. Então, vai montando uma equipe, gente, que tem um perfeccionista, tem um prestativo, tem um realizador,
Não tolere as diferenças, ame-as. Só que você precisa saber usar toda essa equipe, galera. Percebe? Quem é realizador aqui? Eu sou realizador. Quem é realizador? Pode levantar a mão, gente. Não é porque eu estou zoando com a cara do realizador, né? Eu estou conversando comigo, porque eu sou realizador. Mas eu aprendi, gente, porque quando você... Vamos lá, qual que é o melhor perfil que existe? O seu. Deus não errou com você. E não fez nenhum perfil ruim. O problema é a gente viver a trava emocional, o sabotador desse perfil. Agora, o dom é maravilhoso. Você jamais vai passar por cima de alguém. Pelo contrário, você ama pessoas. Porque o amor é a base do cristianismo. E nós que somos livres, certo? Podemos amar as pessoas. E todo perfil ama. Aliás, a trava emocional, enquanto o dom é uma expressão de amor do seu perfil, a trava emocional é um grito por amor. Como assim, Pedro? O perfeccionista odeia erro, porque ele acha que para ser amado, ele tem que ser perfeito. O prestativo adora ajudar, porque ele acha que para ser amado, ele precisa ajudar todo mundo. O realizador, ele adora realizar, porque ele acha que para ser amado, ele tem que ter sucesso. Então, a trava é um grito por amor, e o seu dom é uma expressão de amor. Deu para entender? Então, não existe perfil ruim, existe a trava e o dom do seu perfil. Tá? E aí o exclusivo é aquela pessoa que entra no lugar e vê o que está faltando. Sempre vai estar faltando, sabe aquela pessoa que sempre está faltando alguma coisa? Tá bom, mas entra aqui na igreja, nossa igreja é legal, mas se tiver sempre faltando alguma coisa. E qual que é o grande dom dessa pessoa? Ela tem um dom de criatividade, geralmente trabalha com moda, trabalha com arquitetura, realmente tem mais sensibilidade e começa a criar a partir daquilo que falta no dom. Na trava emocional vai reclamar de tudo que está faltando e vai virar um murmurador, reclamador. Certo? Próximo. Observador. O observador é aquela pessoa que gosta de dados, informações. Na cabeça dele é, se eu posso entender, eu posso resolver. Ele vai querer ver dados, informação, planilha, notícia, vai ler muito. Ele não gosta de abraçar, ele não gosta de ficar muito tempo numa multidão. A bateria social dele ele precisa de um tempo sozinho. Eu falo que ele vai para a caverna, ele precisa ir para a caverna para abastecer as baterias. Aí o coitado nasce numa família italiana, que o almoço de domingo parece uma briga, ele vai se esconder no banheiro. Eu falo assim, meu Deus do céu, onde que eu fui cair? E aí, se uma criança é observadora, geralmente é rotulada como tímida, e ela não é tímida, ela só é observadora. Só que meteram tanto rótulo de timidez nela, que ela acreditou, cresceu, não sou tímido. Não é. Porque o observador, ele primeiro observa muito para depois falar, e está tudo certo. E ele precisa de dados e informações. Uma pessoa assim é maravilhosa para trabalhar com planilha, com planejamento, com tudo isso, vai tornar a empresa mais estável. Certo? Próximo, cauteloso. O cauteloso, ele tem um radar para o risco. Onde está o risco? Tudo que ele vai fazer, ele sempre vai estar na trava emocional, ele é muito indeciso. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Porque ele está sempre vendo que tem risco em tudo para ele fazer. E aí, o que acontece? Qual que é o grande dom dele? Planejar, para mitigar os riscos. O grande problema é que ao invés de cautela, ele tem medo, e o medo trava. E aí ele não vai para lugar nenhum, ele fica na indecisão. E indecisão não tem prosperidade, porque decisão é tirar a cisão. Dúvida quer dizer duas vidas, não dá para prosperar com duas vidas. Então você precisa decidir para acabar com a dúvida. E o cauteloso está na trava emocional, está sempre na dúvida. Faça ou não faça? Mas e se der ruim? Aí, deixa eu dar uma notícia para você, cauteloso. O lugar mais seguro que existe é correndo riscos junto com Deus. Essa estabilidade que você procura tanto, ela não existe. A hora que estiver estável eu vou. Não vai ter. Empreendedor, não existe crescimento sem risco. Aí você vai planejar, você vai ser cauteloso e vai agir com cautela, mas mesmo assim existe risco. Você jamais vai ser atirado, como alguns perfis, mas tem que ir, não pode ser paralisado pelo medo, beleza? Entusiasta é o seguinte, é aquela pessoa que já chega chegando, já fala com todo mundo, e aí dá risada alto, e aí conexão, lá,
A Thalita trabalha comigo, ela é entusiasta. Você vê, primeiro chega a risada, depois ela chega. É normal. E sempre conexão com muitas pessoas, não, gosta de pessoas aqui, de gente ali, se conecta fácil com todo mundo. Enquanto as pessoas fazem curso de networking, ela fala, curso de networking? Não, é só chegar e falar. Só vai falando. Porque é natural dela. Sempre muitas ideias, muitas possibilidades, sempre conexão. Qual que é o grande problema? Qual que é a trava emocional do entusiasta? Começa um monte de coisa e não termina tudo. Começa um monte de coisa e não termina. Aí eu uso uma licença poética para falar o português errado. E é o seguinte, a iniciativa do entusiasta é maravilhosa, mas ele precisa ter a acabativa. Certo? Se não tiver acabativa, e o entusiasta nunca vai fazer uma coisa só ao mesmo tempo. E aí as pessoas que não conhecem perfil de comportamento, falam, para! Faz uma coisa só por vez, você mata o cara. Você vai ficar doido. Então o que você precisa ensinar para ele não é isso, é ele dar conta de terminar tudo que ele começou. Esse cara aqui é o do GPS quebrado, se por acaso ele está na trava emocional. Então como é que é uma empresa desse cara aqui? Uma empresa com muitas possibilidades, muitas conexões, certo? Mas se não tomar cuidado não tem direção. E não termina um monte de projeto que ele começou. E aí tem o confrontador. O confrontador é aquela pessoa seguinte. Problema aí? Deixa comigo. Deixa que eu resolvo. O que é? Não, pode deixar. Sabe quando está o caos? Ele tem energia de pegar e resolver as coisas. Ele é aquela pessoa que ele passa já essa autoridade só no jeito de falar, ele acha que para resolver tem que confrontar. Para ele é normal. E ele confrontou aqui, beleza, daqui a pouco dá 5 minutos, ele nem sabe, ele nem percebeu que ele estava confrontando com alguém. E o confronto, numa certa medida, é saudável, mais do que saudável, é necessário, só que na medida certa. Certo? E onde que está o problema dele? Como ele tem muito poder e energia para fazer as coisas, ele pode passar do ponto e ter ações megalomaníacas e tomar atitudes que põem tudo a perder. Ou então achar que é de ferro. Apontam uma arma para a cara dele, pode tirar! Ele não é de ferro, mas na trava emocional ele acha que é de ferro. Olha lá, é legal as esposas falam, meu Deus, é isso mesmo. Então o que acontece? Ele não gosta de falar das fraquezas dele. E confrontador, acredite, lá no ambiente seguro da sua casa, com seu marido, com sua esposa, ele está clamando para que você se abra com ele e fale das suas fraquezas para ele. Isso vai te tornar mais forte ainda, acredite em mim. Tá? Não é para todo mundo, mas ali no ambiente seguro da sua casa, com seu pastor, com seu líder, abra as suas fraquezas. Você não é de ferro. Beleza? E o último é o conciliador ou pacificador. Enquanto o confrontador adora confronto, o pacificador foge léguas do confronto. Sabe aquela pessoa que você olha para a cara dele e já tem cara de bonzinho? É o pacificador. Ele não gosta, ele não sabe falar não. Ele não consegue falar não para as pessoas. As pessoas pedem um monte de coisa para ele fazer, ele não fala não para ninguém. Aí depois ele fica, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? E ele, mesmo que ele sabe que não vai conseguir, ele não é capaz de falar não. Ele deixa para falar o não lá na última hora, porque ele se constrange. Sabe por quê? Pelo medo do confronto, ele não quer falar não. Na trava emocional, o pacificador, vamos supor que é casado, ele acordou morrendo de vontade de comer feijoada. E aí a esposa fala, e aí, vamos almoçar o quê? Ah, sei lá, escolhe aí. Ele não escolhe, não decide. Vai que eu falo feijoada, ela quer comer macarronada, e vai gerar um conflito. Ganhou um sapato apertado, e aí, ficou bom? Ficou. É melhor ficar apertado do que eu criar um problema com alguém. O que acontece com a equipe desse cara? Vai sequestrar ele, percebe e vai dominar esse cara. Esse cara não consegue dar feedback mais pesado, não consegue mandar embora. Tem um cara lá usando e abusando da empresa, ele não consegue mandar o cara embora. Agora, e no dom? No dom é a pessoa que ele vai escutar alguém falando aqui, discutindo, o outro discutindo, o outro aqui, não tem uma solução. Ele é capaz de escutar esse aqui e dar uma solução que ninguém jamais podia imaginar. Só que ele tem que usar o dom dele. Ele consegue ver praticidade nas coisas. As coisas parecem complicadas, ele
faz de forma prática, esse é o grande dom dele. Só que na trava emocional ele está preso lá, porque não quer criar conflito com ninguém. Eu sei que nem todo mundo conseguiu se achar aqui, mas que eu falei muito rápido, né? Quem conseguiu, pelo menos, dar um faro aqui do seu perfil de comportamento? Já estou feliz. E quem conseguiu achar a esposa ou o marido aqui também? Ai, que beleza! Você percebe que começa a ficar mais claro como tratar cada... Lógico que eu nem expliquei isso aqui, não dá tempo. Mas começa a ficar mais claro. De verdade, não preciso vender livro, mas o livro é uma bênção que explica tudo isso com detalhe. Se você se interessar, assim, vale muito a pena. Beleza? E para contratar, a mesma coisa, gente. Qual que é o perfil de comportamento que você quer em cada vaga da sua empresa? Como é que é o cara do financeiro que você quer? Como é que é o cara do operacional? Como é que é o vendedor? Cada perfil se enquadra melhor numa posição, que é o próximo item, vê aí. Põe aí para mim. Próximo. Aqui, ó. Um jogador de basquete e um maratonista. Se eu pegar um dos maiores jogadores de basquete, quanto tempo eu tenho, hein? Já estourou? Hã? Estourou? Jesus amado, desculpa, pastor. Vamos lá. Se eu pegar o Michael Jordan, ele é um dos maiores jogadores de basquete do mundo, certo? 1,98 m, a anatomia física dele se enquadra muito bem no basquete. Se eu pegar o recordista mundial de maratona de 40 km, chama Eliud. Ele tem 1,68 m, pesa 52 kg. O cara é recordista mundial. Se eu pegar ele daqui e colocar ele para cá, ele vai jogar bem basquete? Vou treinar ele pra caramba, para enterrar. Vai adiantar? Se eu pegar aqui o Michael Jordan e colocar aqui, ele vai conseguir competir aqui? O que acontece? Pessoas incríveis, de alta performance, na posição errada não performam. Assim como tem a anatomia física, existe a anatomia cognitiva. A anatomia cognitiva é o que define na função que você se dá bem trabalhando. E você precisa ser especialista nisso para contratar da maneira certa. É assim que se faz. Não adianta eu investir milhões em treinamento para treinar a pessoa errada, treinar o Hollywood para jogar basquete. Põe o próximo slide. E aí, eu vou passar rapidamente aqui. Pode pôr. Primeira coisa que você tem que montar na sua empresa é o organograma. Mas não é o organograma que você tem lá. Como assim? Pode perceber, a sua empresa foi ajuntando gente lá. E foi vindo e está lá. Só que a empresa é sua. Se você quiser ganhar o campeonato da vila, o catado da rua serve. Agora, se você quiser ganhar a Champions League, esse time que você tem lá não serve. Aí você escolhe, a empresa é sua. Então você tem que ter o organograma atual, que é o que tem lá hoje. E um organograma ideal. Se eu esquecesse os nomes de todo mundo, como é que seria a minha empresa? Como é que seria o perfil de comportamento de cada um? Como é que seria a qualificação técnica de cada um? Aí depois que eu montei o organograma ideal, eu vou olhar, esse cara cabe aqui, esse não cabe. Dá para treinar? Dá. Então, vou treinar um pouquinho. Esse cara, nem treinando, esse não serve. E reforma a sua equipe. Nossa, Pedro, mas que cruel, você falou de amor, propósito. Mas você tem que entender o seguinte, a sua empresa tem que crescer muito para quitar muito mais vidas, mas a pessoa que está no lugar errado, você errou lá atrás, está na hora de arrumar. Então você tem que ter o organograma atual e um ideal, e fazer essa transição. Vai para o próximo. E aí, para cada um deles tem que ter a descrição de função, da parte técnica e parte de perfil de comportamento, para você saber como é que é seu organograma. Próximo. Aí sim você vai partir para a seleção. Primeiro montar a estratégia, o organograma, a descrição de cada um, para depois contratar. Como é que geralmente funciona? Está pegando fogo lá para... Deixa eu pegar alguém para me ajudar. O que faz? Pega lá no grupo da igreja. Não, pega no grupo da família. Vê se o cunhado está parado. Traz o cunhado. Não vai performar bem, gente. Aí você vai pôr a culpa no cunhado, inclusive. Mas a culpa é sua. Põe no próximo. Aí, onboarding. O que é onboarding? É o processo que você tem que fazer para quando as pessoas chegam na sua empresa, o primeiro dia de trabalho, você vai falar para ela qual que é a cultura da sua empresa, qual que é a visão, qual que é a missão. Olha, você tem esse perfil de comportamento, você tem essas travas emocionais, esses dons, por isso que eu te coloquei nessa posição. E eu vou montar um plano de treinamento para você encaixar, essas são suas metas. Senão você pega o coitado e joga lá e quer que o cara performa.
Tem que ter um onboarding muito bem feito. Um onboarding muito bem feito dura pelo menos meio dia. Pelo menos. Põe o próximo. E depois o esquema de mentoria que eu falei para vocês. A mentoria começa no primeiro dia que a pessoa entrou na empresa. Tem que ter um discipulador daquele cara na empresa no primeiro dia que ele entrou. Se não é você, tem que ter alguém lá. E... põe o próximo. Voltando para cá. Eu falei um pouquinho sobre gestão de pessoas. Tem tudo isso aqui para a gente ver, para você gerenciar uma empresa bem e chegar onde tem que chegar. Não é para desanimar. É um pouco por cada dia, é um pouco por vez. Deixa eu mostrar para você. O vídeo está pronto aí, não? Deixa eu mostrar para vocês um vídeo. E você construiu sua empresa até agora. Está cheio de problema lá? Você construiu isso. E nota que eu dou para a gestão da minha empresa, gestão de pessoas. 6. Você nota 6 com gestão de pessoas. Você vai transformar quem você é e transformar a sua empresa. Não precisam acordar para isso. Vale a pena, porque o que eu aprendi aqui, eu já fiz milhões de cursos, tenho 35 anos, sou pós-graduado, mestre em Direito, e o que eu vi aqui não vi em lugar nenhum aí. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com uma segurança muito maior para corrigir minhas falhas de gestão e atingir as metas que a gente busca na empresa. E neste ano, o primeiro trimestre, nós tínhamos já 70% do faturamento total do ano passado. 70%, gente, em 3 meses do que a gente faturou no ano passado. É muito engraçado como que as informações vêm diferente para mim agora. Eu tenho uma outra visão do que eu tinha antes. Tudo isso por conta de ter feito o método Infinity, sendo acompanhados. Já vem tendo aquela consciência, que você fala muito de consciência. Sim. É consciência. A gente vem com aquela consciência, não é para fazer assim, você tem que fazer dessa forma. E o Pedro, pela tua experiência, sempre tem uma solução. É incrível isso, porque assim, a gente fica assim, não tem solução, não é possível, olha aqui, essa pessoa ali, o meu processo, não, calma, vamos medir, vamos falar, já cobrou? Aí você fala, nossa, eu não sei nada. Concorrência te incomoda muito, é você que não descobriu ainda o seu diferencial competitivo, que você for diferente do mercado, você para de competir com eles, você é o seu principal concorrente. Você joga outro jogo. Eu indico o método Infinity, superou as minhas expectativas, aprender a delegar, criar processos, arrumar a casa pro crescimento. Inclusive, eu já implantei uma ideia que o Pedro deu até lá na primeira reunião. Depois que eu implantei isso, já no primeiro mês já veio o resultado. Consequentemente, a margem também melhorou. Posso falar para a pessoa que tudo que ele já buscou aqui no método Infinity ele encontra. E eu com certeza vou levar isso para o resto da vida e indicar mais pessoas. Venha que vale a pena. Ensino empresários a como empreender. Ou seja, aqui a gente falou muito rapidamente, né? Mas aí a ideia é passar as ferramentas com mão na massa. Você pode perceber que é uma turma pequena. Não pode ter esse tanto de gente aqui. Por quê? Eu preciso intervir em cada empresa. Você vai entrar no primeiro dia, vai receber um book, onde você vai montar todo o planejamento estratégico. Como é que vai ser gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de processos? A gente monta isso junto durante os 3 dias. É como se fosse o bootcamp, por isso que são poucas pessoas. Tá? E eu convido vocês, empresários, que querem mergulhar nesse processo, vir para o Método Infinity. Põe para mim o próximo slide, por favor. Eu quero presentear vocês com essa aula. É de graça, viu, gente? Totalmente gratuito. É uma super aula que ensina como você aumenta o seu lucro. Tá? Eu chamo de técnica dos 10%. Então, é uma aula, tá? Então, isso é gratuito. E você que quer vir... Quem não me segue ainda? Levanta a mão. Começa a seguir agora, está aqui, ó. Né? Certo? E quem quiser, se interessou pelo Método Infinity, está aqui o telefone da Thalita, que o sorriso chega primeiro, que está ali a Thalita, olha lá. Certo? Quem se interessou, que quer de verdade transformar a empresa, mergulhar com detalhe, e levar a empresa para o próximo nível, eu te garanto que o Método Infinity transforma. Todo mundo que vem tem a empresa transformada. Tá? Depois que eu negociei as minhas empresas, eu dedico praticamente 80% da minha parte profissional, dedico a treinar outros empresários, a transbordar de verdade e não só crescer, a transformar a empresa em ministério. Tá? Então venha preparado para isso. Pessoal, eu queria agradecer demais, espero que eu tenha contribuído aí, colocado aí muitas interrogações aí dentro.
para mostrar onde vocês estão e que tem um caminho a ser percorrido e que é possível, acredite, é perfeitamente possível, não é difícil. Com ajuda a gente vai muito mais rápido, beleza? Amo a vida de vocês e, novamente, entendam, a empresa de vocês é um ministério. Não abram mão disso, beleza? Valeu!